E aí, tudo bom? Aqui é o Sérgio Júnior. Separei aqui uma estratégia para iniciantes no mercado, operando suportes e resistência. Ela serve aí para estar operando o mercado em tendência lateral e funciona em qualquer tempo gráfico. Então, vai identificar aí o mercado em tendência lateral, procurando aí oportunidades de compra numa região de suporte horizontal. A gente vai procurar a compra quando o mercado fizer o terceiro toque. Então, ele fez aqui um fundo, movimento de alta, correção, fez um segundo fundo na mesma região, então formou aqui uma região de suporte. Quando ele chegar pela terceira vez nessa região é onde vamos procurar oportunidades de compra. E numa resistência, numa região de resistência, a mesma coisa, o mercado fez um topo, correção, fez um segundo topo na mesma região, então uma região aqui de resistência horizontal. Quando o mercado chegar pela terceira vez, é nesse terceiro toque que vamos procurar por oportunidades de venda. E como vamos aí procurar essas oportunidades? Utilizando aí gatilhos de entradas, padrões de candle, né? Então vamos procurar no suporte, procurar martelo e na resistência procurar estrela cadente, ou spinning top, também outra formação aí de candles, de vela, então spinning top no suporte ou na resistência, ou formação de doji no suporte e na resistência, então padrões de vela, ou então um engolfo, que é a vela com força engolindo aí as velas anteriores, também tanto no suporte quanto na resistência. Então vamos aqui a alguns exemplos. O mercado fez um movimento de alta, fez esse topo, movimento de queda, fez uma correção, voltou a testar essa mesma região, então ele veio aqui pela segunda vez, respeitou e caiu, então temos agora uma região definida aqui de resistência. Quando veio pela terceira vez, bateu nessa região e formou aqui um spinning top ou um martelo, uma vela de rejeição bem nessa região de resistência, depois formou um segundo aqui, então, oportunidade de venda. Então, coloca aqui, após identificar a vela na região de resistência, no terceiro toque, coloca uma entrada um pouco abaixo da mínima da vela, da formação da vela, e o stop loss acima da máxima da vela. E aqui também um ponto de entrada abaixo da mínima dessa segunda vela aqui, indicando aí o movimento de queda, oportunidade de venda. Aqui procurando aí no suporte, o mercado fez um movimento de queda, fez um fundo, subiu, fez um novo movimento de queda, parou na mesma região do fundo anterior, então confirmou aqui a formação de um suporte horizontal, o mercado subiu, vamos procurar oportunidade no terceiro toque. Então o mercado caiu, pela terceira vez veio testar essa região e ao testar essa região ele formou aí duas velas de rejeição, dois spinning top, coloca a entrada um pouco acima da máxima da vela e o stop loss um pouco abaixo da mínima. Então, entrada aqui em cima, o stop loss aqui embaixo, expectativa aí de movimento de alta. Então, o mercado fez aqui, subiu bastante, aí gerando uma boa oportunidade de compra. Aqui, utilizando um engolfo, o mercado fez aqui um topo, primeiro topo, movimento forte de queda, voltou a trabalhar aqui, veio testar o topo anterior, respeitou, caiu, então confirmou aqui a formação de uma resistência. Quando veio pela terceira vez, o mercado bateu e formou um engolfo. Então a formação de um engolfo, engolindo aí as últimas 1, 2, 3, 4, 5 velas, ele engoliu as últimas 5 velas, então bastante força vendedora entrou aqui, após testar a região de resistência pela terceira vez, põe a entrada abaixo da mínima, stop loss um pouco acima aqui das máximas da resistência, e um movimento aí forte de queda, uma boa oportunidade de venda. E utilizando também, além da leitura de velas, podemos utilizar pivôs para estar entrando. Então também no terceiro toque o mercado fez um movimento de queda, fez um fundo, corrigiu, novo movimento de queda, parou no fundo anterior, formou aqui, confirmou o suporte. Quando veio pela terceira vez, fez um pivô de alta. E na região de resistência a mesma coisa, só que um pivô de baixo. Fez um topo, segundo topo, confirmou a região de resistência. Quando chegou aqui pela terceira vez, o mercado bateu, respeitou e formou um pivô de baixa. Então vamos procurar oportunidades aí na formação desses pivôs. Aqui um exemplo no mercado real, fez esse fundo, movimento de alta, correção, fez um fundo na mesma região do fundo anterior, formou aqui uma região de suporte, confirmou que aqui é uma região de suporte. Quando o mercado veio pela terceira vez, bateu, respeitou e formou um pivô de alta. E o ponto de entrada vai ser acima do topo da primeira perna. Lembra lá do RRC? Rompimento, retração e continuação. Então a primeira perna coloca a entrada acima do topo da primeira perna e o fundo
no fundo coloca o stop loss. O mercado então fez um movimento de alta, retração e na perna de continuação ele starta a operação porque ele acabou de romper o topo anterior, confirmando aqui o pivô de alta. E na resistência a mesma coisa, a máxima fez esse topo, o mercado caiu, subiu, fez um segundo topo na mesma região, confirmando aqui que é uma região de resistência. O mercado caiu, quando veio pela terceira vez, bateu nessa região, respeitou e fez aí um pivô de baixa. Então bateu na região de resistência, movimento de queda, retração, um fundo um topo abaixo do topo anterior, rompimento do fundo anterior, então confirmando o pivô. O ponto de entrada é abaixo aqui da primeira perna de queda e o stop acima do topo anterior. Então também confirmando aí o pivô de baixa, entrada aqui, movimento forte de queda. Beleza? Então é isso, um forte abraço.